Afinal, o que vem primeiro? A matéria ou a linguagem? O mundo ou a linguagem? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. O vídeo de hoje é uma homenagem a um grande amigo meu, trabalhou comigo, o professor Vitor, que hoje nem mora mais aqui no país, mora fora, mas numa roda de conversa ele teve essa dúvida. Professor não, ele não me chama de professor, né, Vitor? Nem precisa. Falou, Felício, estava aqui numa conversa com uns amigos e surgiu a dúvida. Quem vem primeiro? A matéria, ou barra mundo, né, a matéria, o mundo material, ou a linguagem? Essa pergunta do Vitor é sensacional, muito bacana. Vale mencionar aqui que o Vitor é professor de letras, né? Letras português e inglês, e me mandou essa pergunta. Eu achei assim, bacana, até porque envolve o meu doutorado. Uma parte do meu doutorado trabalha com essa ideia. Mas antes da gente explicar e dar a resposta a esse tema, eu também já te faço o convite. Você pode fazer igual o Vitor, me adicionar lá no Instagram, me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem, que aí eu tento ler todo mundo e fazer um vídeo para você, te responder. Mas se você tiver certeza, se você tiver pressa, só se tornar membro aqui, que aí eu leio com muito mais agilidade a sua mensagem e aí sim faço um vídeo garantido para você e coloco aqui no canal quando puder. Mas deixando isso de lado, vamos aqui responder ao Vitor. Vitor, essa sua pergunta ela é muito sagaz, porque ela vem logo direto de encontro à filosofia contemporânea. É claro que a gente poderia pegar esse tema, né, e ir até uma resposta mais tranquila. Alguém poderia falar, não, é óbvio que a matéria vem primeiro do que a linguagem. Isso é óbvio, isso é evidente, até porque o mundo, a matéria existe antes do ser humano. Ok, tudo bem, vai lá, não tem problema nenhum nisso. Só que essa resposta ela é bem no senso comum. Por senso comum, se você está afim do senso comum, essa é a resposta. Olha, a matéria e o mundo veio antes porque o mundo é anterior ao ser humano. Pronto, tá aqui respondido, acabou o vídeo. Mas uma resposta filosófica, muito baseada neste cara aqui, Ludwig Wittgenstein, e não só, tem uma coisa mais interessante a dizer. E não só o Wittgenstein, se a gente pegar até desde Aristóteles. Mas para o vídeo não ficar grande, a gente vai pegar aqui o Wittgenstein e mencionar algumas coisas. A primeira questão que existe desde os antigos é, quando a gente afirma que algo existe, né, olha, isso existe, aquilo existe, a gente está fazendo um julgamento. É um julgamento, é um juízo. É um juízo, por exemplo, posso afirmar que, olha, este caderno é preto, eu estou fazendo um juízo. Esse juízo em si, ele só pode existir por meio da linguagem. Só pode existir por meio da linguagem. O mundo ser verdadeiro ou falso só existe por meio da linguagem. Afirmações só são verdadeiras ou falsas por meio da linguagem. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. Esse caderno, eu posso dizer que ele é preto. Isso é verdadeiro ou falso? Olha, o caderno em si, ele não é nem verdadeiro nem falso. Ele só existe aqui. Né? Pá. Agora, quando eu afirmo que se esse caderno é verdadeiro ou falso, não é o caderno que é verdadeiro ou falso. É meu discurso sobre o caderno que é verdadeiro ou falso. Quando a gente fala de verdadeiro ou falso, o que a gente está falando é de linguagem. É de linguagem, entende? Volto a explicar. Desculpem pela tosse. É a gripe aqui, a rinite pegando. Mas vamos lá. Quando eu pego esse caderno está dado no mundo. Ele está dado no mundo, ele só existe. Existe no mundo. Só que ele existe, ele pode dizer que ele existe independente da linguagem. Tudo bem. Agora, todo o discurso que a gente faz sobre o caderno, esse discurso é linguagem. Então, quando todo o discurso relativo à ideia de verdadeiro e falso, toda a ideia de verdadeiro e falsa, vai ser uma ideia relativa à linguagem. É essa coisa, por exemplo, isso é verdadeiro ou isso é falso? Bom, a única coisa que é verdadeira ou falsa não é o caderno, é meu discurso sobre o caderno. Ficou complicado? É só decorar isso daqui, ó. Não existe, toda vez que a gente fala de verdadeiro ou falso, a gente está falando do meu discurso sobre o caderno, não do caderno em si. Porque o caderno ele só existe. O que é verdadeiro ou falso é nosso discurso sobre o caderno, nosso discurso sobre o mundo que pode ser verdadeiro ou falso. É verdade que o Neymar joga no PSG. O Neymar pode jogar em alguma coisa. O que é verdade ou mentira é meu discurso sobre o Neymar. Ok? Eita, a tosse hoje está brava. Mas vamos tentar aqui responder ao Vitor, de forma mais direta. Vitor, para o Wittgenstein, e assim, por exemplo, essa ideia de que a verdade está ligada, a verdade e a falsidade está ligado à linguagem, não ao mundo, isso está desde Aristóteles. Então toda vez que a gente fala de verdadeiro ou falso, a gente está falando de linguagem. Então a gente já tem um primeiro problema. Quando você me falar,
o que vem primeiro, o mundo ou a linguagem? A linguagem. A linguagem tem que vir primeiro porque eu só consigo falar do mundo ou sobre o mundo por meio da linguagem. Por meio da linguagem. Se não existe linguagem, então não existe discurso sobre o mundo. Olha que problema. Se não existe linguagem, não existe discurso sobre o mundo. Então, a linguagem ela tem uma primazia muito grande. E aí eu lembro também uma frase bacana do Wittgenstein, né, muito conhecida e muito mal compreendida, e não vou explicar aqui, mas é uma muito bacana, que significa, que diz bem assim, os limites da linguagem representam os limites do meu mundo. Então essa frase eu acho muito legal. E ela representa muito isso, né, que a gente só pode fazer discurso sobre o mundo por meio da linguagem. O que Wittgenstein vai influenciar? Várias correntes contemporâneas. Vai influenciar desde teóricos como o Sapir e Whorf na antropologia, até uma leva de gente, por exemplo, influencia diretamente estruturalistas também. Muita gente é influenciada por Wittgenstein e vai entender uma primazia da linguagem sobre o mundo. Porque, de fato, nós não podemos falar de mundo sem a linguagem. Mas, Felício, poderia dizer alguém, essa tese ela não é muito metafísica? Mais ou menos. A gente pode apelar para um realismo aqui direto e falar que o mundo existe sem a linguagem. O problema é que isso também é jogar uma escada fora, né? Porque se você... Vale lembrar que jogar a escada fora é uma metáfora presente no Tratados Lógico-Filosóficos, outro livro do Wittgenstein. Por falar nisso, eu vou deixar um monte de livro aqui, ó, na promoção, aqui na descrição, sobre esse tema de filosofia da linguagem. Vocês podem correr lá, só livros de introdução à filosofia da linguagem para vocês se inteirarem nesse tema. Mas voltando. Vitor, então o problema aqui seria qual? Não só Vitor, como você que está prestando atenção nesse vídeo. Eu posso até falar, como um realista falaria, não, olha, o mundo, ele existe se todo ser humano morrer. Isso é complicado. Isso é complicado. Porque a própria noção de mundo, ela só pode existir uma vez que o ser humano existe pela linguagem. Pela linguagem. Tá difícil de entender? Então vamos fazer o seguinte, nunca existiu ser humano, só animais, outros animais. Existe mundo? Não. Não existe mundo porque não existe a ideia de mundo, não existe o conceito de mundo, de mundeidade, como diria Heidegger, outro grande expoente da linguagem na filosofia contemporânea. Grande expoente. Eu diria que Wittgenstein e Heidegger são os dois grandes nomes que vão falar que a linguagem tem primazia sobre o mundo. Tem primazia sobre o mundo. O mundo faz casa na linguagem. A linguagem é a morada do ser, diria Heidegger. Então, duas grandes frases aqui, né? Uma do Wittgenstein, os limites da linguagem denotam os limites do meu mundo, e uma do Heidegger, né? A linguagem é a morada do ser, ou é a casa do ser, né? Prefiro a ideia de morada. Mas vamos lá. O que isso quer dizer? A gente não consegue falar de mundo sem linguagem, isso todo mundo já sabe. Mas a gente nem sequer consegue falar de mundo uma vez que a linguagem não exista. Primeiro é preciso existir a linguagem para só então ser possível falar de mundo. É preciso existir a linguagem para que o conceito, a noção, a ideia de mundo exista. A ideia de mundeidade exista. Porque senão isso não seria possível. Então eu posso aqui dizer claramente para você, primeiro, para você entender, não, você que está vendo esse vídeo entender de uma vez por todas. Linguagem, não confunda linguagem com língua. Língua é português, inglês, francês, isso são línguas. Linguagem é muito maior que isso. Linguagem é aquilo que está presente em todas as línguas, que é a nossa forma de dar significado às coisas. Então, seja a palavra mundo, seja a palavra world, né? Seja a palavra, enfim, mundo em qualquer língua que seja, esse mundo só pode existir a partir da linguagem. Não existe mundo antes da linguagem. Que pode até existir, mas o próprio conceito de existência é um conceito de linguagem. Então, a principal teoria que a gente tem hoje dentro da filosofia é que a linguagem tem uma primazia sobre o mundo, porque não existe mundo fora da linguagem. Nenhum possível. Ok? Sugestão de leitura? Dois caras dentro da filosofia. Wittgenstein e Heidegger. Dentro da filosofia da linguagem eu poderia ainda citar o Chomsky, né, um grande estruturalista, então, bem famoso, mas eu acho que o Heidegger e o Wittgenstein são dois grandes teóricos que sem eles você não vai conseguir entender bem o papel da linguagem na filosofia contemporânea.
Bom, é isso. Espero que o Vitor tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de curtir e se tornar membro aqui do canal, porque quem sabe eu que faço um vídeo pra você na próxima. É isso aí, sou o Vinícius Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.